Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nessa videoaula, pessoal, a gente vai falar, é a videoaula de número 2, tá bom? A videoaula de número 1, eu ensinei a vocês a como testar uma placa, né, quando ela não liga, para você saber se o defeito está antes do regulador de tensão ou depois do regulador de tensão, utilizando uma fonte de bancada, injetando tensão aqui no regulador de tensão na entrada e na saída. Nessa videoaula, a segunda videoaula, a gente vai fazer mais ou menos 15 aulas a respeito dessa plaquinha, revelando para vocês quais são as técnicas, quais são passando algumas dicas para vocês de como que a gente faz para estar recuperando qualquer tipo de placa de micro-ondas ou qualquer outro tipo de placa eletrônica, tá bom? Esse vídeo seria para os membros, mas eu resolvi colocar para todo mundo, tá bom? Mas o próximo vídeo já vai ser para os membros. Então, se você que não é membro, já vai lá no link aí na descrição do vídeo, ou então me chama aí no WhatsApp, apenas R$ 7,99 por mês, você vai ter acesso aí todos os vídeos, além de alguns outros benefícios, como sorteios, também vai receber os vídeos em primeira mão e também vai ter prioridade nos comentários, tá bom? E como essas aulas aqui vai ser mais ou menos 15 a 20 aulas, a gente vai estar, no meio dessas aulas, a gente vai estar colocando aulas somente para membros, fornecer esquema também, então vale a pena você ser membro. E eu quero falar para vocês também que a gente simulou um defeito nessa placa, essa placa não tá ligando, e o intuito desse vídeo é ensinar para vocês qual é a técnica que a gente utiliza, tá bom? E no decorrer das aulas a gente vai simular vários defeitos, tá? Como não liga, não aciona relé, não aciona lâmpada, não aciona ventilador, e a gente vai mostrar para vocês na prática, na bancada, como fazer esses testes, beleza? Antes de tudo, eu vou falar para vocês que a gente tá disponibilizando 5 vagas aí no nosso curso de adega, que é essas plaquinhas aqui, ó, lá no curso tem essa plaquinha aqui e tem essa plaquinha aqui, ó. Então, se você tiver interesse em aprender a consertar essa placa, aproveita a oportunidade, o curso tá com descontão. O curso é R$ 150, eu tô fornecendo ele por R$ 80, mas são apenas 5 vagas. Então, os 5 primeiros que me procurar, o WhatsApp tá na descrição do vídeo. E vou botar para vocês também no card aí em cima, beleza? Os 5 primeiros que entrar em contato comigo vai adquirir aí o curso no valor de R$ 80, de 150 por 80. Tem essas duas plaquinhas aí para você aprender a consertar e aprender algumas técnicas. E também a gente tá com desconto aí nos esquemas. São mais de 20 esquemas, tá? Vou mostrar aqui a lista para vocês de todos os esquemas e o preço. São mais de 21 esquemas, então um é R$ 50 e 3 esquemas eu faço a 100. Só que nós temos 21 esquemas, né? Incluindo aí uns de lava e seca também, lavadora, micro-ondas, adega de vinho. Então, se você tiver interesse, em todos eu faço a R$ 150, tá bom? Em todos, são mais de 21, eu faço R$ 150. E um é 50, e 3 é 100, e todos é 150. E 5 vagas de adega, do curso de adega, no valor de 150 por 80. Beleza? Então é só me procurar aí no WhatsApp. Então, pessoal, essa plaquinha aqui ela não tá ligando, a gente simulou aqui um defeito. E a gente vai aferir algumas tensões aqui, tá bom? Só para você ver que realmente a placa tá energizada. Eu vou ligar aqui a placa na rede elétrica. Liguei aqui a placa na rede elétrica. Vou ligar aqui o osciloscópio. E vou mostrar para vocês aqui, ó, que realmente a placa está energizada. Então nós temos 60 Hz, 209 volts, 592 de pico a pico, ó, tá entrando aqui também no transformador, beleza? E mesmo assim o display não funciona. Então eu vou mostrar para vocês o que a gente, vou desligar aqui da rede elétrica, o que a gente faz aí, qual é a técnica que nós utilizamos para poder recuperar aí qualquer tipo de placa eletrônica. Primeiro, pessoal, o nosso defeito ele pode ser o quê?
pode ser componente aberto, pode ser componente com fuga ou curto, ou mau funcionamento de algum componente. Então, para eliminar a questão aí de curto ou fuga, a gente testa aí em cima de todos os capacitores e em cima de todos os diodos, tá? Como que você pode fazer, pessoal? Curto e fuga a gente gosta de testar com o multímetro analógico. A gente coloca ele aqui, a gente inverte as pontas de prova aqui, ó, para não se confundir, tá bom? Ó, o lado vermelho a gente bota o preto e onde é o lado branco aqui, ó, o adesivo branco a gente coloca vermelho. Por que isso? Porque quando a gente coloca na escala de vezes 1, as pontas de prova é o seguinte, ela é invertido, a polarização da pilha é invertido em relação aqui à cor. Então desse jeito aqui, ó, eu tenho negativo e tenho positivo. Se eu colocar da forma correta, o vermelho aqui e o preto aqui, aí aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo, beleza? Então para não atrapalhar aí, principalmente vocês que estão iniciando, é bom fazer isso. Então eu coloco na escala de vezes 1, eu curto-circuito a ponta de prova e zero aqui o meu multímetro aqui até chegar no zero. Se não chegar no zero é porque a bateria tá com problema, as pilhas aí tá ruim, tá bom? Então, ó, aqui nós temos um capacitor e aqui nós temos outro capacitor. A gente vai medir nos dois sentidos, só pode conduzir em apenas um sentido, tá? Vai se comportar como se fosse um diodo. Não pode ir até o zero nos dois sentidos, tá bom? Então a gente vai escolher um dos sentidos aqui, ó. Ó, veja que não conduziu, esse aqui de cima conduziu. Esse aqui não conduziu, tá vendo? E o de cima conduziu. Então, se eu inverter as pontas de prova, esse aqui, ó, não pode conduzir. Perdão, esse aqui vai conduzir, né? Porque aqui ele não conduziu, ó. Assim ele não conduziu. Então, se eu inverter, ele vai conduzir. Significa que essa linha aqui, tá? Que vai alimentar aqui o regulador de tensão, a entrada do regulador de tensão, tá funcionando normalmente. Essa aqui é o capacitor de 12 volts que vai gerar aqui para funcionar aqui o relé. Então a gente vai lá nele, ó, aqui não conduziu. Se eu inverter, vai ter que conduzir, ó, conduziu. Então esse circuito aqui de 12 volts também está funcionando, beleza? Se ele tivesse curto, ele iria até o zero nos dois sentidos. Se fosse fuga, aí ele poderia vir aqui em qualquer lugar na escala aqui, tá bom? Nos dois sentidos. Vamos supor, se ele viesse no 10, nos dois sentidos era fuga. Beleza? E aqui em cima nós temos um capacitor que filtra 5 volts, tá? Entra aqui em torno de 7, 8 volts aqui no regulador de tensão, sai 5 volts e é filtrado aqui por esse capacitor e vai ser entregue aqui ao circuito integrado. Então a gente vai lá nos dois sentidos, ó, não conduziu, conduziu. Então nós não temos curto nem no circuito integrado, no pino de alimentação e nem na linha. Então o nosso problema não é curto e nem fuga. Se nós tivermos algum problema nessa placa, vai ser relacionado com o componente aberto ou mau funcionamento aí de algum componente, tá? Pode ser aqui, ó, bobina do transformador aberto, tá? A primária ou a secundária, beleza? Algum diodo aqui aberto, você pode medir todos os diodos também em dois sentidos, ó. Aqui não conduziu, aqui conduziu, para ver se não tem diodo aberto. De um lado conduz, do outro não conduz. Vamos medir esse de cima, não conduziu, conduziu. Então eu já havia medido todos os diodos, todos eles estão funcionando perfeitamente. Aqui, pessoal, é o negativo geral da placa, o negativo de todos os capacitores. Esse amarelo é a entrada do regulador de tensão e esse aqui é a saída do regulador de tensão, tá bom? Que é para ser 5 volts. Então a outra técnica, pessoal, que a gente vai fazer é o quê? Isolar o defeito para saber se ele está antes do regulador ou se ele está depois do regulador. Como é que a gente vai fazer? A gente vai injetar tensão de 5 volts na saída do regulador, bem aqui nesse fio, ó. Aqui não é para ter 5 volts, então aqui nós vamos injetar uma tensão de 5 volts com a fonte de bancada. Então tá aqui a nossa fonte de bancada, vocês não vão ver a tensão que vai estar no painel. Ó, vou regular aqui, ó, para 5 volts, ó. Vou colocar 4.5. Vou colocar o negativo no negativo. E vou colocar o positivo aqui nos 5 volts. Se ligar, pessoal, se ligar, significa que do regulador para cima tá tudo funcionando. Beleza?
e o defeito tá para trás, do regulador até o cabo de força. Agora, se não ligar, é porque o defeito tá do regulador para frente. Eu vou colocar aqui, ó. Então veja que a placa não ligou, a placa não deu nenhum sinal de vida. Vou mostrar para vocês que realmente a placa tá energizada. Então vou colocar aqui, ó, no meu negativo, o osciloscópio, e vou colocar aqui no pino 22, ó. Ó, tenho 4.6 volts, 4.6. Então, o CI está sendo alimentado. Não é problema na linha, a gente não tem curto, por quê? Porque tem tensão, ou duas, ou uma. Ou esse CI está com problema, ou o problema é no cristal de clock. Qual é mais fácil trocar, o cristal ou o CI? O cristal, né? Então você troca o cristal de clock, se funcionar bem, se não funcionar, o problema é o CI. Agora, se você tem um osciloscópio, ou se você tem pelo menos um multímetro que meça frequência, pelo menos até 10 MHz, você consegue medir aqui o oscilador. Ele é de 4 MHz. Existe micro-ondas com 8 MHz, mas a maioria é 4. Então você vai medir em um dos dois sentidos, pelo menos um dos dois pinos do cristal tem que ter 4 MHz. Cristal, pessoal, para quem não sabe, é isso aqui, ó. Então, dessa placa aqui é de 4 MHz. Vamos aproveitar aqui, ó, pra gente medir, tá? A gente vai medir aqui em um sentido. Veja que a gente não tem absolutamente nada de frequência, apenas uma tensão de 2.10 volts. Essa tensão, pessoal, ela vem do próprio CI, tá? O próprio CI que traz essa tensão para os pinos do cristal de clock. Porque o cristal de clock ele tem dois terminais, e os dois terminais dele já é diretamente ligado ao CI. Ele não tem contato com nenhum outro tipo de componente que não seja o CI. Então vamos ver o de cima, né? Ainda há uma esperança, né? Vamos testar o de cima, vamos ver se tem 4 MHz. Não tem, pessoal, 0 MHz aqui, ó. 0 Hz, na verdade, não tem nada. Então, tudo indica que o problema aqui está aqui nesse cristal, tá? Não é problema na alimentação, por quê? Porque a gente tem a alimentação aqui, ó. Ó, nós temos uma alimentação de 5 volts. E essa alimentação, ela vem aqui entrando no pino 22. Então, tá aí. Atenção. Se você não tivesse atenção, aí poderia ser trilha rompida. Mas nesse caso aqui, pessoal, a gente removeu, tá? A gente removeu o cristal para poder simular esse defeito. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai desligar aqui a fonte e vamos colocar o cristal aqui por cima para você ver, ó. Pessoal, no próximo vídeo a gente vai simular outros tipos de defeito, tá? Porque quando não liga, pode ser o CI, pode ser o cristal, pode ser curto, pode ser fuga, pode ser componente aberto, tá? Pode ser várias coisas. Então fica ligado nos vídeos aí. Se você não é membro no canal, já se inscreva aí, é R$ 7,99 por mês. Pra você não perder nenhum vídeo e você ficar craque nessas plaquinhas de micro-ondas. São mais de 15 vídeos. Essa é a segunda aula. Então a gente vai ligar a fonte de bancada. Ó, veja que o aparelho já ligou, tá? Então, pessoal, o aparelho ligou, ó, a gente vai medir aqui as tensões novamente, ó. Nós temos 5 volts, ó. 5 volts. Nós temos aqui também, ó, 5 volts. Agora vamos medir a frequência, tá? Eu disse que era 4 MHz, né? Então vamos lá, vamos medir no de baixo. Ó, pessoal, 4 MHz certinho, tá? Ó, 4 MHz, ó, 4 MHz. A forma de onda aqui, ó, senoidal, tá bom? Nós temos aí volts de pico a pico. Vou ver aqui. Ó, 4 MHz. Vamos pegar a ponta de cima, a ponteira de cima. Nós temos aí 4 MHz, uma tensão em torno de 1.29 volts. Uma forma de onda aí, ó, tá vendo? Senoidal, tensão de pico a pico 3.6 volts. Então, ó, o cristal tá funcionando belezinha. E a placa tá funcionando. Agora, pessoal, vamos supor que ao injetar aqui, né, ela ligasse, igual tá aqui, mas a tua placa não liga. Você liga aqui a tensão aqui na rede elétrica e ela não liga. Mas aí você vem aqui, ó, você vem aqui e mesmo assim ela não tá ligando. Aí o defeito pode estar para trás, ó. Você coloca aqui, ó, e a tua plaquinha
não liga. Então aí o defeito tá antes do regulador. Aí sim é necessário que você ligue o seu aparelho na rede elétrica, tá? E se possível, e uma lâmpada em série, para não correr o risco aí de você queimar o seu aparelho ou evitar aí algum tipo de acidente. Então você liga uma lâmpada série, tá bom? Para você testar aí o aparelho. Então a gente vai ligar aqui ela. Injetamos aí 220 volts na entrada. Agora vamos supor que ela não ligou, tá? E o defeito tá antes do regulador. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai medir desde a entrada. Vamos medir aqui na entrada. Ó, vamos medir aqui na entrada. Então aqui nós temos 60 Hz, tá bom? Nós temos aí, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Nós temos em vezes 10, vezes 1 não, vezes 10. E vezes 10. Então vamos lá. Então tá entrando aí a tensão de 214 volts. Uma tensão de pico a pico 604 volts. Na entrada aqui do bichão aqui tem tensão, ó. Então, se até na entrada que você tem, então daqui do começo até aqui o transformador tá beleza. Agora vamos testar a saída, tá? Vamos testar aqui, nós temos duas saídas, tá? Aqui nesses dois pinos de baixo é uma saída reduzida, também alternada, e aqui também é outra saída. Então a gente vai medir ela. Vamos medir aqui, ó. Ó, aqui nós temos 11 volts na de baixo, também 60 Hz. 11 volts, então o transformador, essa bobina secundária está funcionando, porque está saindo. Se não tivesse saindo, ela estava com problema. A de cima, 60 Hz, 7 volts. Então essa bobina aqui também está funcionando, porque se ela não tivesse funcionando, a gente não teria tensão. Então, aí a gente vai medir diretamente nos capacitores, que é os dois capacitores de saída. Os dois capacitores de saída, pessoal, que eu falo são esses dois aqui, ó. Né? Nós temos aqui a entrada, nós temos aqui o primário do transformador, o secundário, duas pontes retificadoras, uma para cada fonte. Aí nós temos aqui duas fontes, nós vamos medir nesse de baixo. Nós temos aqui no de baixo, deixa eu colocar aqui em vezes 1, para facilitar. Então tá, nós temos 8 volts. No capacitor de cima, que é esse mais em cima aqui, nós temos 13 volts, ó, tá bom? Que é o que vai alimentar aqui a bobina dos relés, ó. A bobina dos relés, beleza? Aí essa tensão aqui, pessoal, mais baixa, ó, de 8 volts, ela vai entrar no primeiro pino do regulador de tensão, ó, o primeiro pino. Ó, o primeiro pino do regulador de tensão, tá bom? O pino do meio é o GND. E o terceiro pino já é a saída. Ó, tá vendo, pessoal? Então nós temos aqui a saída, ó. Esse regulador de tensão é muito provavelmente que ele tá com problema, porque ele é um regulador para 5 volts. A saída dele tem que ser 5 volts. E aqui, pessoal, tá saindo 7 volts, ó lá, ó. 7 volts. Olha lá, ó. 7 volts. Então, a gente tem problema aqui, apesar da placa estar funcionando normalmente, mas tá um pouco alto, então tem que verificar esse regulador aqui. Então, pessoal, essa técnica aí é as técnicas que nós utilizamos para consertar esse tipo de placa e qualquer outro tipo de placa. Beleza? Então fica ligado nos próximos vídeos. Na aula 3 vai ser para os membros. A gente vai simular defeito também no primário aqui, né? Antes do regulador e depois do regulador. Também um defeito que faz não ligar a placa. A gente vai simular curto, a gente vai simular fuga, a gente vai simular componente aberto e vamos simular componente com mau funcionamento, tá bom? Então não esquece aí de ser membro. Se quiser adquirir aí, se tiver interessado em uma das vagas aí do curso de adega, é 150 por R$80, são 5 vagas, só me chamar no WhatsApp. E todos os cursos aí, todos os esquemas nós estamos vendendo aí por R$150 a promoção aí para ajudar aí. Tem muita gente que tem interesse e não tem condições, então a gente fez aí para ajudar vocês. Beleza? Então fica todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.